Olá, tudo bom com vocês? Voltamos com mais uma aula de ciências. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Micaele Sobrinho, sou professora de ciências e aqui estamos para uma aula de sexto ano. Sejam muito bem-vindos e vamos lá para a nossa aula. Hoje a gente vai continuar aquela aula passada que a gente estava falando sobre fluxo de energia no ecossistema. Vocês lembram que a gente falou sobre a passagem desse fluxo de energia de produtores para consumidores primários, secundários, dos níveis tróficos, tá bom? Níveis tróficos. Continuar a nossa aula aqui, só um minutinho, vamos passar essa aula. Bom, aqui eu trouxe mais um exemplo sobre a pirâmide do fluxo de energia, tá? O fluxo de energia, ele parte dos organismos produtores, que a gente estava falando na aula anterior, né? Que são esses aqui de baixo. O que que eu trouxe? Plantas, mais uma vez. Poderia ter trago algas? Poderia, mas nesse caso a gente trouxe plantas, tá bom? E aí eu trouxe, como consumidor primário, os gafanhotos. Ah, professora, a senhora sempre utiliza os gafanhotos. É um prático, que tem vários níveis na cadeia. Eu poderia trazer a zebra. Porém, se eu trouxesse zebra, o consumidor zebra, os leões. Depois dos leões, quem consome os leões? E aí a gente só teria o processo de decomposição. Eu gosto sempre de trazer níveis diversificados e uma cadeia com diversos níveis. Para quê? Para exemplificar melhor para vocês, trazer diversos tipos de animais e assim mostrar a diversidade que existe nos ecossistemas, tá bom? Então eu trouxe as gramíneas, né? As plantas como produtores, os gafanhotos como consumidores primários, os pássaros como consumidores secundários. Olha aí, já trouxe uma diferença, né? A primeira vez que eu trago o pássaro como consumidor secundário, eu acho, né? Vamos continuar. Quem é o meu consumidor terciário? A cobra, né? Mais uma vez eu trouxe aqui a cobra. A cobra está presente em diversos ecossistemas e ela é muito importante para o controle, por diversas questões. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância de todos os animais dentro do ecossistema. A gente não pode tirar um deles porque aí a gente acaba modificando muito o ecossistema, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, depois da cobra, que é o nosso consumidor terciário, eu trouxe uma coruja, tá? A coruja está lá no topo porque ela é o último consumidor. Depois dela, já são os decompositores. Poderia colocar também um gavião, tá? Acima dela, se tivesse algum outro, poderia colocar um gavião. Por quê? Porque gaviões têm o hábito de, em algumas situações, fazer o consumo de corujas, tá? Então aqui, ó, observe que os níveis, eles vão diminuindo. Se eu observar, é uma pirâmide. Por que que vai diminuindo? Lembra que eu falei da questão do fluxo de energia? Eu preciso de mais plantas para alimentar gafanhotos. Por quê? Porque eu só passo uma parte da energia produzida. Eu não passo a energia completa. Se eu conseguisse passar a energia completa, eu morreria, né? Eu não conseguiria me desenvolver. Pensa assim, se as plantas passassem toda a energia delas para os frutos, logo em seguida ela morreria. Ela não conseguiria sobreviver e produzir de outros frutos, tá? Assim também é com as graminhas. Se ela utilizasse toda a sua energia das folhas, ela não teria mais raízes e assim ela não conseguiria sobreviver apesar de ser consumida pelos outros animais. Tanto é que a gente limpa uma área, né? Que tem grama, que tem matinhos, que tem gramíneas. Ah, professora, na frente da minha casa tem um monte de machinho. Eu limpo, dá 2, 3 semanas de novo, tá cheio. Por quê? Porque você tirou uma parte da energia, mas o restante está onde? Nas suas raízes. E com as suas raízes, ela utiliza novamente da sua energia para filtra a energia produz nova energia através da fotossíntese e cresce novamente, tá bom? Por que que ela cresce novamente verdinha, bonitinha? Para fazer fotossíntese e continuar crescendo, tá? Todo ser vivo tem no seu ponto inicial o desenvolvimento. Todos nós. Pensa, você era um bebê e sempre consumia alimentos, desde ao nascer.
Nasceu, a mãe colocou para mamar, mamou direto no seio da mãe, mamou através de mamadeira, composto. E aí, esse consumo de alimentos fez você crescer. Você passou a comer outros alimentos. Por quê? Porque aquele alimento ali, aquela energia já não funcionava mais para você. Você passou a comer frutas, comer legumes, arroz, feijão, carnes. Por quê? Porque era outro estágio de desenvolvimento. E aí você cresce e continua crescendo. A quantidade de alimento também vai aumentando com o desenvolvimento, né? A gente começa, bebezinho começa a mamar pouquinho, vai crescendo, até chegar no pratão, bem bonito. Então, assim, o alimento, ele faz parte do nosso desenvolvimento. Então, pensem assim, eu preciso me alimentar bem para crescer e desenvolver. Não só crescer em estatura, mas também desenvolver outras partes do nosso corpo, tá? Energia para me movimentar, para executar atividades, para estudar, para brincar, tá bom? Pensem nisso. Então, todos os níveis são passados energia de um nível para o outro, só que parte da energia, tá bom? Vamos lá. Todos os dias a gente faz diversas atividades. Eu trouxe algumas aqui, por quê? Exatamente para mostrar para vocês que a gente utiliza dessa energia o tempo todo. Ó, andar de bicicleta, eu utilizo de 180 a 300 calorias. Correr, de 500 a 900 calorias. Caminhada, forçada, tá? Não é aquela caminhadinha devagar, não. É aquela um pouco mais rapidinha, de 320 calorias. Passear com o cachorro, 140. Ei, mas eu tenho uma correção aqui para fazer. Se o seu cachorro for daquele que sai correndo, você tem que correr atrás dele, vai mais que isso, aí tu utiliza o da corrida, tá bom? O de correr, atrás do cachorro. Mas se for só passear, é só 340. Ou, desculpa, 140. Futebol, 580. Joga aquele futebol no campinho da quadra, da escola, ou no campinho perto de casa, ou até mesmo no quintal de casa, né? Esse período que a gente está em quarentena, está em casa, joga futebol com um amigo, com um irmão, ali na área de casa. 580, subir escadas, 1.500. 1.500 calorias. Estudar, 120 calorias. Dormir, 60 calorias. Então, ó, observe, em todo o nosso dia a dia, em toda a nossa rotina, tem o consumo de energia. A gente sempre consome calorias, a gente sempre está consumindo a nossa energia que é produzida, tá? Então, esse consumo de energia, ele é essencial para o nosso desenvolvimento. Mas a gente precisa se alimentar para isso. E aí, a gente, através dos alimentos, consegue energia para se desenvolver. Agora, de onde é que vem toda essa energia mesmo? Eu acabei de falar. De onde é que vem essa energia? A gente utiliza da energia que vem de algum lugar. Nós, seres humanos, assim como os outros animais, não produzimos energia, tá? Seres vivos que produzem a sua própria energia, o seu próprio alimento. Quem produz seu próprio alimento? Através da fotossíntese. As plantas, as algas e cianobactérias, tá bom? Então, através da fotossíntese, a energia é produzida. E essa energia produzida é passada de um ser vivo para outro através do consumo e alimentação. E aí, aqui eu tenho uma criança se alimentando de milho e tenho também a figura de algumas galinhas se alimentando também de milho. Ah, professora, por que a senhora trouxe todo mundo comendo milho? Para mostrar para vocês que muitas vezes nós e os outros animais consumimos os mesmos alimentos, tá? A gente consome os mesmos alimentos e consegue a nossa energia através dos mesmos alimentos, tá bom? Então aqui, ó, uma criança consumindo milho. Quando a gente é menor, a quantidade de milho que a gente consome, vamos supor que essa criança coma esse milho inteiro, que eu duvido muito, mas pode acontecer. Essa criança vai consumir esse milho inteiro. Quando ele ficar maior,
a fome dele não vai ser só desse milho inteiro. Por quê? Porque ele já está no outro nível, no outro processo. Ele está consumindo bem mais, por quê? Porque ele necessita de mais energia, o corpo dele é maior. Quando eu sou maior, eu necessito de mais energia, tá bom? E aí eu trouxe o exemplo das galinhas, que são utilizadas na nossa alimentação, mas que também se alimentam de outro ser vivo, que no caso é o milho, para o seu consumo, tá bom? Então aqui eu trouxe a criança comendo milho e a galinha. Ah, professora, quer dizer então que a nossa alimentação, ela que nos traz energia? Sim! Lembra que a gente falou sempre assim, ó, a cadeia alimentar, a cadeia alimentar. A planta está lá, fez a fotossíntese, produziu alimento. Lembra que a gente começou utilizando esse termo? Agora a gente vai utilizar o termo energia. A planta fez fotossíntese e produziu energia. Ela produziu energia para ela, para o seu desenvolvimento e seu crescimento. E tem energia lá nela e a gente utiliza dessa energia para o nosso crescimento e desenvolvimento, que é o que essa criança está fazendo. E também se utiliza dessa energia para o quê? Para alimentar os animais que são para o nosso consumo também. Pensa, eu pego milho, tenho lá a minha plantação de milho. Eita, fazendeira, legal, tem uma plantação de milho, olha que chique. Uma plantação de milho. Esse milho que eu planto lá na minha fazenda, ele serve para o meu alimento e da minha família. Com ele eu faço cuscuz, canjica, faço milho cozido ou milho assado, não é? E aí esse milho serve para o nosso alimento, para o nosso sustento. Mas eu também utilizo desse milho para quê? Para alimentar as galinhas. Eu faço a ração das galinhas com esse milho. Mas eu também tenho as folhas do milho. E as folhas do milho, eu posso utilizar para alimentar o quê? Hein? E aí? Eu posso utilizar para adubar o solo. Por quê? Porque é a energia que eu estou devolvendo direto para o solo. E aí os seres decompositores utilizam-se dessa energia, colocam de volta no solo. Posso triturar ele e fazer ração para gado, fazer ração para ovinos, para ovelhas, para cabras, para o bode. Então, assim, diversos animais podem se alimentar da mesma planta, tá bom? Então, nesse caso aqui, a minha plantação de milho alimenta a mim, a minha família, as galinhas e os outros animais que eu tenho. Aí, eu, além de me alimentar do milho, preciso de mais energia. Eu me alimento das galinhas e dos outros animais. Então, o que acontece é o seguinte, nós precisamos de energia e utilizamos os meios que temos para a produção dessa energia e consumo, tá bom? Olha o que eu trouxe. Uma escadinha. Pensa comigo, essa escadinha aqui nada mais é do que o desenvolvimento e o crescimento. Eu tenho a grama, que se desenvolve, olha a setinha subindo. Desenvolve, cresce, e aí o gafanhoto consome essa grama. Ele se desenvolve e cresce. Quem consome? O gafanhoto? O rato. Se desenvolve e cresce, e a cobra consome o rato, que se desenvolve e cresce a cobra. Eu não coloquei aqui não, mas vamos colocar um outro bicho aí para consumir a cobra. O gavião pega a cobra, ele cresce, se desenvolve, morre, e aí os decompositores entram em ação, decompõem ele e volta tudo para a grama. Observa que a grama, ela retira do solo, né? Aqui eu não coloquei o solo, mas pensa, a base de tudo, a nossa base é o solo, não é verdade? E aí, através da fotossíntese, ela faz todo esse processo. Professora, mas por que que a energia ela vai diminuindo? Porque eu consumi uma parte, não esqueçam disso, tá bom? Aí eu trouxe no ambiente, no ecossistema aquático, o fitoplâncton, olha que grandão,
é consumido pelo zooplâncton, que é consumido pelo arenque. O arenque é um peixinho bem pequenininho, tá? Parece uma sardinha, só que menorzinho. Que é consumido pelo arenque, que é consumido pelo leão marinho. Aí, o leão marinho é consumido por quem? Pelo urso polar, que é o maior predador, né? Desses pontos assim. O urso polar consome o leão marinho e aí ele morre, entra em decomposição. Professora, mas o urso polar ele vive lá no polo e é frio, é tudo gelado. Ele vai entrar em decomposição? Vai. Por quê? Porque em alguns locais não é gelado o tempo todo, não é congelado o tempo todo. Tem um processo que a gente vai estudar já já, que em alguns pontos tem épocas do ano que é um pouco mais quente e aí entre esse processo de decomposição, tá bom? E aí, eu trouxe de novo essa figura estava na nossa aula há 2 aulas atrás, né? 2 aulas atrás, mas eu trouxe ela aqui de novo. Por quê? Porque eu queria mostrar exatamente esse ciclo para vocês. Os produtores são consumidos, né? Aqui eu tenho os consumidores, todos eles. Primário, secundário, terciário, quaternário, que produzia energia, consumo foi para o consumidor primário, que passou para o secundário, para o terciário, para o quaternário. Que morreu, foi decomposto e o decompositor devolveu a energia para quem? Para os produtores. Então a energia ela é um ciclo, tá bom? O fluxo de energia é um ciclo. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre... Lembra que eu falei um pouco sobre o processo do urso polar, que não é congelado o tempo todo? Eu falei agorinha, tá com 2 minutinhos que a gente falou sobre isso. E aí, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Existe um ciclo, além do ciclo de energia, que é o que a gente chama de ciclo do carbono. O ciclo do carbono nada mais é do que... Primeira coisa, o que é o carbono? Professor, o que é o carbono? O carbono é um elemento químico que está presente em todos os seres vivos. Como assim, professor? Em todos os seres vivos, todos os seres vivos. Não é o gás carbônico que estou falando agora, estou falando do carbono, tá bom? Mas, em geral, o gás carbônico, o carbono, ele não é encontrado sozinho, isolado na natureza. Então, no ar eu não vou encontrar o carbono isolado, geralmente no solo também eu não encontro carbono isolado. Geralmente ele está unido a uma cadeia enorme de outros elementos ou está junto com o dióxido, tá? Então, formando o dióxido de carbono, tá bom? Então, lembra quando a gente falou de fotossíntese, que eu falei para vocês que nós respirávamos o oxigênio produzido pelas plantas através da fotossíntese, né? Utilizava disso e disso a gente obtinha parte da nossa energia através da respiração celular. Então, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Junto com o O2 vai o Czinho de carbônico, tá bom? Gás carbônico. Esse Czinho aqui representa exatamente o carbono que está presente em nós e que é liberado durante a nossa respiração. Esse carbono, ele é utilizado em toda a natureza. Nós, seres humanos, temos no nosso corpo 18% de carbono. Então pensa, ele só ganha, ou só perde para o oxigênio, que é 65%. Então, nesse ponto, nós temos que entender que o carbono ele é essencial para a vida. Essencial. Manutenção da vida na Terra, carbono está lá. Assim como o oxigênio, tá bom? Então, eu tenho carbono em todos os seres vivos. No homem, nas folhas, e ele é utilizado para a produção das folhas. As folhas têm grande porcentagem de carbono, o tronco das árvores. Então, tudo isso é necessário na nossa pele, nas nossas unhas, cabelo, cílios, pelos, tá bom? E aí, como funciona o ciclo do carbono? O ciclo do carbono nada mais é que os seres vivos, né, utilizam do carbono para o seu desenvolvimento
E esse carbono é obtido através da nossa alimentação, tá? Nós, seres vivos, que nos alimentamos de plantas, né? No geral, a gente tem um consumo grande, nós, seres humanos, temos um consumo grande de plantas ou derivados de plantas. Como assim, professora, derivados de plantas? A gente não come a planta, mas a gente come a semente, que é o arroz, é o feijão, é o trigo, tá bom? Ou a gente come diretamente a planta. Quando a gente come o quê? As folhas, quando a gente come as frutas, tá bom? Então, as plantas, elas fazem a fotossíntese, retiram esse carbono do solo, tá? Esse carbono, ele é retirado do solo. Do solo, a planta, através das suas raízes, ela absorve esses nutrientes, faz a fotossíntese, se desenvolve, cresce. Lembra que eu falei que o carbono é utilizado nas folhas, né? Toda a planta, a estrutura da planta tem carbono. Então, o carbono é utilizado e é liberado o O2, faz a fotossíntese. Esse carbono utilizado também é liberado um pouco pela planta, mas nós liberamos em maior quantidade, tá bom? E aí, nós fazemos esse consumo e passamos por todo esse processo, né? Nos alimentamos dessa planta, utilizamos o carbono que foi passado por ela para nós. Esse carbono é utilizado por nós para o nosso desenvolvimento, nos desenvolvemos, morremos. Quando eu morro, o ser decompositor vem, faz a retirada desses nutrientes, desses elementos químicos que estão em mim, né? Essa energia orgânica. Lembra do fluxo de energia? Essa energia que está em mim, ela é colocada no solo, que mais uma vez passa por todo esse ciclo. Então, assim como a cadeia alimentar, o fluxo de energia, existe o fluxo de carbono também. Então, a planta faz fotossíntese, absorve o carbono que está na natureza, né, que está no solo, passa para nós, seres vivos, através, né, da nossa alimentação. A gente consome uma parte, outra parte a gente libera, né? Ah, professora, a senhora libera como? Nós liberamos como? Vocês querem que eu explique de verdade? Lembra dos nossos excrementos? Ah, fez cocô, fez xixi? Gases, gás carbônico, respiração, gás carbônico, o carbono vai junto, tá bom? Lembra que ele não sai sozinho, ele sempre sai acompanhado, tá? Aqui, ó, gás carbônico. E aí, né, até colocou aqui a vaquinha, colocou as fezes da vaca, colocou aqui, eu trouxe aqui o passarinho que faleceu, né, o passarinho morreu, e aí os seres decompositores vão decompor esse passarinho e esse carbono que estava no corpo dele vai ser colocado ali no solo, tá bom? Só que nós liberamos também, né? A gente consome uma parte, mas a gente libera a outra parte. Através da respiração, através hoje das nossas indústrias, dos carros, das motos, tá? Então, assim, tudo que produz fumaça, tudo que produz gás carbônico, tá? E aí aumenta o carbono. Passar aqui. Ó, o ciclo do carbono. As plantas em decomposição e os dejetos de animais liberam carbono no solo. Não só dos animais, os nossos também, tá? Falo dos animais assim, mas vamos pensar que é só os animais, não. Os animais em geral, inclusive o ser humano. Animais expiram dióxido de carbono. A gente libera na respiração dióxido de carbono. E aí, o dióxido de carbono na atmosfera é absorvido pelas plantas, né? Os combustíveis fósseis são produtores de dióxido de carbono. Quem são os combustíveis fósseis? A gasolina, o diesel, o petróleo, que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Para se locomover através dos carros, das motos, dos ônibus, aviões. E aí, esse dióxido de carbono todo é colocado na atmosfera. Olha aqui, eu coloquei uma usina termoelétrica que também libera dióxido de carbono durante essa queima dos combustíveis fósseis. Lembrem que termo quer dizer calor. Ele está queimando alguma coisa para gerar energia elétrica. E aí, esse dióxido de carbono é absorvido pelos mares. Professora, mas isso é bom em partes, tá? Por quê? Porque esse dióxido de carbono absorvido pelos mares aumentam as algas, né? As algas precisam do dióxido de carbono para fazer fotossíntese, mas se eu colocar em excesso, eu causo
um problema bem grande que a gente vai já falar, que é a camada de ozônio sofrendo um pouco com essa quantidade excessiva de dióxido de carbono e o aquecimento global só aumentando. Aqui eu trouxe novamente o ciclo de carbono, tá bom? Aqui eu tenho, ó, o solo, né, que é liberado esse carbono, o desmatamento diminui essa questão da absorção do gás carbônico, e aí eu tenho mais gás carbônico na atmosfera. Ali, ó, o combustível fóssil, produção de cimento, tudo liberando gás carbônico. Esse gás carbônico, o ciclo dele precisa ser contínuo. Eu não posso utilizar todo ele, eu não consigo utilizar todo ele. Então, eu preciso ter muitas plantas que utilizem esse gás carbônico. Aqui eu trouxe dois exemplos, que é uma plantação de café e uma plantação de arroz. Professora, mas por que a senhora trouxe isso? Porque eu estou mostrando para vocês que existem diferenças entre a quantidade de carbono consumida. Aqui eu tenho plantas mais rasteiras, consomem menos. Aqui eu tenho plantas mais altas, que consomem mais, tá? E aqui eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é a diferenciação entre florestas naturais e plantações. Aqui é uma plantação de soja, se não me falha a memória. Aqui eu tenho uma floresta. A floresta, ela tem muito mais densa, então ela consome muito mais gás carbônico do que a plantação. Por isso a necessidade de manter florestas sempre na ativa, tá bom? Manter florestas sempre próximo a nós, florestas nativas, tá bom? E aí, quando eu tenho um acúmulo de gás carbônico na atmosfera, ele forma uma barreira. Essa barreira não deixa o calor se dissipar, tá bom? Então, o que acontece? O calor fica aqui, próximo a nós. Se eu estou com frio e visto uma manta, eu não deixo o calor do meu corpo se dissipar para o meio ambiente. Eu não deixo. Se aqui tivesse muito frio, eu vestiria uma jaqueta. Então, o calor do meu corpo ia ficar preso dentro da jaqueta. Pensa assim, eu tenho a atmosfera, que tem a quantidade de calor que ela deixa passar. Mas se eu tenho muito carbono aqui, eu não deixo esse calor passar. E esse calor retorna. E esse calor fica fazendo vai e volta no planeta. Esse vai e volta causa o aquecimento global, que é um processo que hoje nos preocupa muito. Por quê? Porque ele começou a causar problemas para nós. Então, a diminuição do consumo desse gás carbônico facilita muito para nós seres vivos. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Muita indústria aqui ao redor, muito carro, muita moto, muita gente. Isso tudo faz consumo de gás carbônico. E aí, a nossa aula de hoje, ela se encerra por aqui. Mas antes disso, eu queria só dar um lembrete para vocês. A conscientização de nós, seres vivos, com relação ao consumo de carbono, né? De tudo que deriva muito disso, e essa produção excessiva de carbono no meio ambiente, né? Do gás carbônico, que causa esse ciclo todo e que esse consumo excessivo causa o que a gente chama de efeito estufa, tá? Então, hoje a gente aprendeu sobre fluxo, né? Fluxo de energia e sobre o ciclo do carbono. A nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Que vocês permaneçam em casa, se cuidem, usem máscaras, tá bom? Logo, logo a gente se vê mais uma vez. Grande beijo. Tenham todos uma boa semana e tchau, tchau.